Então, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui o nosso curso. Estamos começando a gravação da nossa primeira aula, né? E hoje nós vamos fazer uma aula de apresentação, tá? O nosso curso de Cecente. Eu sou o professor Alexandre Lopes, que vai estar com vocês aí durante todo esse curso, né? Durante todas as aulas, e aí a gente vai ver um pouquinho como é que vai ser a dinâmica desse curso e como a gente vai andar com esse curso, tá? O que a gente vai ver nessa primeira aula, nessa aula de hoje? Primeira aula, a gente vai começar vendo primeiro uma apresentação sobre o curso, tá? A gente vai fazer uma apresentação sobre o curso, como o curso funciona, o que a gente vai ver no curso, quais os dias do curso, os horários, vamos tirar algumas dúvidas sobre essa questão do curso. Depois, a gente vai falar, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, vou fazer minha apresentação técnica para vocês, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional e tal, mas também isso tudo muito rápido, tem uma telinha só do PowerPoint sobre isso. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças nas certificações da Cisco que ocorreram no meado do ano passado e que afetaram legal essas carreiras de certificação da Cisco, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas mudanças que houveram, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a certificação Cecente, por que tirar o Cecente? Existem algumas pessoas que falam sobre o Cecente, outras pessoas são a favor, algumas são contra, e eu vou falar um pouquinho por que eu sou a favor do Cecente, por que eu acho que vocês devem tirar a certificação Cecente. Como eu já falei em outras vezes, não tem problema. Quem não quiser fazer a certificação Cecente, assiste esse curso, depois assiste o CCNA Router e Switch direto, e aí você vai fazer uma prova só, a prova Composite, que é uma prova só para as duas certificações, para que vai tirar uma certificação só o CCNA, você não tira o Cecente, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai entrar num assunto que é um assunto da nossa primeira aula de hoje, que é sobre a divisão de modelos, né? A gente já vai entrar num primeiro assunto técnico hoje, onde a gente vai falar do modelo OSI e do modelo TCP/IP. O que é um modelo, para que serve, como surgiram os modelos e qual a importância deles na nossa comunicação de rede. Tá? Então, isso é o que a gente vai estar falando durante a nossa aula de hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre o curso. Né? O curso é um curso preparatório para o exame 100-101 da Cisco, que é também conhecido como ICND1, tá? Que é o exame que, quando você é aprovado, você obtém a certificação Cecente, que é uma certificação de entrada da Cisco. Tá? Esse nosso curso, ele vai ser online e ao vivo, quer dizer, ele é online, 100% online, a gente não tem nenhuma aula presencial, e ele é ao vivo. Ou seja, as aulas vão ser transmitidas às terças e às quintas ao vivo, de 8 às 10 da noite. Essa é a nossa programação, toda terça e quinta, de 8 às 10 da noite, certo? Mas essas aulas também vão estar gravadas. Eu coloquei aqui em até 24 horas após a realização dela ao vivo, mas na verdade, na média vai ser 24 horas, mas eu peço 48 horas para se houver algum probleminha. Mas assim, na maioria das vezes, em 24 horas vai estar. Então essa aula de hoje, amanhã, mais ou menos nesse horário, ela vai estar aparecendo lá na plataforma para vocês e vocês vão ter acesso a ela, certo? Então, mais ou menos 24 horas depois ela vai estar aparecendo lá. Tá? Quantos dias você tem de acesso nesse curso? Você tem 180 dias a partir de hoje, a partir do dia que começou a aula. Então você tem 180 dias. O nosso curso começa hoje e a previsão é terminar 2 de setembro as aulas ao vivo, certo? Então nós estamos em julho, vai ter metade de julho, agosto todo, na primeira semana de setembro acaba. Então você tem aí mais ou menos um mês e meio, um mês e uma semana. E aí você vai ter mais uns 5 meses e um pouquinho de acesso ao curso, para você se preparar para tirar a sua certificação. A gente sabe que, às vezes, no dia a dia, na correria, você não vai conseguir se preparar durante esses primeiros dias, esses primeiros 2 meses aí de curso. E aí você tem mais um tempo para se preparar e fazer a sua certificação. Tá? A única dica que eu dou é não deixar passar muito tempo, tá, gente? Tem muita gente que deixa passar achando sempre assim, eu não estou preparado, eu não estou preparado, eu não estou preparado. E aí vou te contar um segredo, você nunca vai estar, porque cada dia que passa, você vai estar se afastando mais
do conteúdo, da certificação. Cada dia que passa você vai estar deixando para trás, a não ser que você tenha disciplina e realmente consiga estudar. Tá? Mas na maioria dos meus alunos, quando deixa passar muito tempo depois do curso, dificilmente faz a prova. Tá? Esse curso tem todo um material de apoio. Quando vocês entrarem lá na plataforma de vocês, vai ter lá uma biblioteca. A biblioteca ainda está vazia, porque eu tive um problema hoje na hora que eu fui subir os livros. Mas a partir de amanhã, provavelmente, esse material já vai estar lá disponível na biblioteca. Então, vocês fiquem tranquilos que vai ter lá alguns livros na biblioteca para vocês baixarem em PDF. Eu vou estar sempre alimentando com coisas da biblioteca. Sempre que eu botar alguma coisa, eu vou estar avisando a vocês, vou estar mostrando a vocês. A gente vai estar se comunicando via e-mail, eu vou estar mandando sempre mensagem para vocês. Toda vez que eu fizer alguma coisa nova, incluir alguma coisa na biblioteca, postar uma aula, fazer alguma coisa. Tá ok? Uma outra coisa também é que a gente vai usar o simulador Packet Tracer. Então vocês têm que fazer o download do Packet Tracer. Também vai estar lá na biblioteca o link para vocês fazerem o download do Packet Tracer disponível, certo? Uma outra coisa, pessoal, que é importante é o seguinte: nas nossas aulas ao vivo, dificilmente eu vou trabalhar com Packet Tracer e vou fazer simulação. Tá? Por quê? Porque nem sempre 2 horas é o suficiente para eu fazer a explicação técnica, a explicação teórica e a explicação prática. Então, a explicação prática, eu vou sempre disponibilizar para vocês no formato gravado. Por quê? Porque você vai poder assistir mais de uma vez, vai poder assistir quantas vezes você quiser, vai abrir o Packet Tracer do lado, a gravação do outro, e vai poder me acompanhar e fazer junto comigo. Então, eu acho que tem uma dinâmica mais legal. Tá? Então, vai estar lá as aulas ao vivo, as aulas gravadas dos simuladores do Packet Tracer, dos exercícios práticos, tá? E aí vamos ao programa do curso. O curso tem uma programação, a gente tem na verdade 15 aulas, tá, de programação, e aí funciona da seguinte maneira. A primeira aula, que é a aula 1, está aqui em cima, é a aula de hoje. Então, a gente tem aqui a apresentação do curso, a apresentação do professor, as mudanças do currículo, né? Tudo que tem na aula 1. A aula 2, a gente vai falar sobre a importância da camada de aplicação, os principais protocolos dessa camada, né? E aí você tem todo o conteúdo do curso aqui, da aula 2, da aula 3, a aula 4 e a aula 5, era uma aula só, e aí ficou muito extenso e eu resolvi dividir em 2 aulas, porque é um assunto importante, é o endereçamento IP, na verdade é um dos assuntos mais importantes do curso, tá? E aí eu terminei dividindo em 2 aulas para a gente ter bastante tempo de fazer exercício, ficar bastante calmo em relação a esse assunto. Tá? Então, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. Depois a gente tem a aula 6, aula 7, aula 8, aula 9, aula 10, 11, até aula 15. Aí você fala, poxa Alexandre, você nem está lendo, não estou conseguindo ver o que vai cair na aula. Lá no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que não é essa plataforma, é a plataforma do Moodle, a gente tem sempre 2 plataformas de apoio ao nosso curso. O Moodle, que é o site onde vocês logam, tá? E vocês vão para o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ali ainda não é a sala de aula. Ali é como se fosse o pátio da sua escola. Certo? O pátio do seu colégio. E ali tem vários lugares. Você tem a sala de aula, você tem a biblioteca, você tem as aulas gravadas. Então, assim, você tem várias coisas ali. Entre essas coisas, você vai ter em todas as aulas, você vai ter o PDF dessa aula, dessa transparência que eu estou usando para fazer a apresentação para vocês. Então, você pode fazer o download que você vai ter tudo isso lá, toda essa programação lá, ok? Então, é tranquilo, você pode estar fazendo isso lá. E aí vamos falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou formado em gestão de TI, tá? Tecnólogo em gestão de TI, tá? Eu trabalho na área de TI, eu atuo na área de TI desde 1995, tá? O meu primeiro curso foi em 1995 e eu já trabalhava. Eu fazia escola técnica de processamento de dados e aí eu comecei a trabalhar numa empresa como estagiário e aí eu resolvi fazer um curso sem ser o técnico, né?
continuei fazendo curso técnico e fui fazer um curso e fiz o curso direto com o Laércio Vasconcelos, que é um autor de livros famoso aí na área de montagem e manutenção de computadores e tal. Eu fui aluno dele. Então é legal, eu guardo até com carinho esse certificado, que o cara é um cara que é considerado um vamos dizer assim, um dos papas da montagem e manutenção de computadores aqui no Brasil. E aí eu fui aluno dele, eu acho isso bem legal. E fiz diversos outros cursos, muitos outros cursos, né? Quando foi em 1995 eu comecei, quando foi em 2007 eu comecei a dar aula, eu entrei na área de educação, tá? Em 2007 mesmo eu fiz meu curso da Cisco. Eu comecei a dar aula de montagem, manutenção e de rede de computadores numa escola e comecei a fazer o curso da Academia Cisco no Senac, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fiz o curso oficial da Academia Cisco e dentro desse curso eu fui convidado a ser instrutor. Eles viram que eu dava aula, viram que eu tinha um perfil para ser instrutor da Academia Cisco, e aí eu fui convidado para ser instrutor da Academia Cisco. Então, aqui em 2008, eu virei instrutor da Academia Cisco. Só para vocês terem uma ideia, eu ainda não tinha nem me certificado quando eu passei na prova para instrutor da Academia Cisco. Tá? Eu me certifiquei um pouquinho depois. O processo de instrutor da Academia Cisco, você pode virar instrutor da Academia Cisco, você tem 6 meses para se certificar depois. Então, eu primeiro fiz a prova da Academia Cisco, que me ajudou, fez parte da minha preparação para a certificação CCNA. Tá? Depois, participei do processo de certificação de mais de 250 profissionais que atuam no mercado atualmente. Então, gente que atua no Brasil e no exterior. Eu já tive mais de 250 alunos que passaram na certificação. Na verdade, já tive muito mais que 250 alunos, porque eu já dei aula em curso técnico, já dei aula em vários lugares, de Cisco, de CCNA, mas como eu falei, muitos nem tentam fazer a prova. A maioria que tenta passa, tá? Porque a gente faz um trabalho quase que de técnico, para fazer a pessoa técnico de treinador mesmo de futebol ou de basquete, ou seja lá do que for, de quase que um técnico esportivo. Então a gente trabalha intensamente com os nossos alunos aí para quem quer tirar a certificação. Às vezes sou até chato, tá, gente? Às vezes sou rigoroso, puxo a orelha, e acostumem porque faz parte, tá? Eu sou da equipe de desenvolvimento de cursos da Cisco Network Academy, além de ser instrutor oficial. Então, eu participei da confecção dos últimos cursos da Cisco, do CCNA 5.0, que são, na verdade, a Cisco divide em 4 cursos. Eu participei da equipe que desenvolveu esse curso. O IT Essentials, que é um curso da Cisco preparatório para certificação Competir A+, tá? Então, assim, a gente faz parte dessa equipe de desenvolvimento. Atualmente, a gente está trabalhando num curso novo da Cisco, que está lançando agora, que é o Get Connected, que é um curso da Cisco, que é um curso de introdução de TI, ou de introdução digital focado em rede de computadores. Tá? Eu tenho certificações CCNA, Router e Switch, CCDA e CCAI, isso certificações da Cisco. Eu não coloquei aqui minhas certificações que não são Cisco, tá? Porque como esse curso é focado em Cisco, mas eu sou certificado Furukawa, eu sou certificado da Fluke Network, a CCTT, tá? Eu foquei minhas certificações na área de rede, principalmente nas áreas de Cisco, e fiz algumas certificações também da Furukawa e na área de cabeamento estruturado. E atualmente eu estou em processo para o CCNP Routing Switch. Então eu devo fazer ainda dentro de julho a minha prova para o CCNP Routing. O CCNP Routing Switch são 3 provas, uma de Routing, uma de Switching e uma de Troubleshoot. Então eu devo fazer a de Routing ainda esse mês, tá? E até o final do ano eu pretendo ter feito as 3, ter passado nas 3. Então a gente vai e eu vou dando a notícia aqui para vocês ao vivo. Quando eu fizer a prova aqui, eu aviso a vocês, passei ou não passei. Ué, como assim não passou? Faz parte. O fracasso faz parte do profissional. A maneira como você lida com o fracasso é que vai fazer você ser ou não ser bem-sucedido. Né? Se você usa o fracasso como aprendizagem e não como derrota, isso vai fazer com que você cresça cada vez mais. Então isso é uma outra coisa que eu passo, eu tento motivar meus alunos e passar sempre isso para eles. Tá? E também estou tirando o CCNA Voice. Na verdade, eu vou começar a estudar. Eu comprei o livro chegou a semana passada.
semana passada, semana retrasada, tem uns 15 dias que chegou esse livro aqui, e eu vou terminar o CCNP Routing para começar a ler o livro de CCNA Voice. Então eu tenho aí 2 certificações simultâneas que eu vou tentar tirar no segundo semestre. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas vai dar certo sim. Então, essa foi a minha apresentação. Vamos falar um pouquinho agora sobre as certificações da Cisco. Como é que eram as certificações da Cisco? Como é que funcionava antigamente? Antigamente, eu tinha o CCENT, que era um primeiro degrau para eu tirar o CCNA. E não existia CCNA Routing Switch, só existia CCNA. Do CCNA, você tinha que partir para o CCNA Voice, para o CCNA Security, para o CCNA Service Provider, CCNA Wireless, CCDA, ou seja, você tinha que ter esse CCNA para tirar as outras certificações, certo? O CCENT era só para te ajudar a tirar o CCNA, tá? E eu concordo que nessa época o CCENT não era uma carreira que era muito bem vista aí, não era uma certificação muito bem vista, porque era realmente muito simples, não fazia pergunta muito sofisticada, não tinha nada assim era muito básica realmente, e você ia lá, fazia uma prova só e tirava o CCNA, porque para você tirar qualquer outra certificação, então para você vir aqui e tirar, quero fazer a carreira de voz, né? Tinha que tirar primeiro o CCNA. Então tira o CCNA, parte para voz, de voz você passa CCNA Voice, você passa para CCNP Voice. Hoje, a Cisco fez uma mudança nisso. E como é que foi essa mudança? Ela criou aqui a carreira Entradas, tá? Que é o CCENT. E o CCENT passou a ser usado, o CCENT passou a poder ser usado para diversas outras certificações. Então, o CCENT passou a ser pré-requisito de diversas outras certificações. Então, eu passei a ter o CCENT como requisito para a carreira de design, eu passei a ter o CCENT como requisito para a carreira de Routing Switch, porque o CCNA puro acabou e virou o CCNA Routing Switch. Tá? Eu passei a ter o CCENT como requisito para a carreira de Security, que é a segurança. Service Provider não tem o CCENT como pré-requisito. Você pode fazer direto o Service Provider. Tá? Mas existe o Service Provider Operation, que é uma versão do Service Provider para quem vai ser técnico de campo, aí, técnico do provedor de acesso, tá? De serviços. E aí o CCENT, nesse caso, passa a ser um pré-requisito. E aí você tem o CCENT para o Voice e para o Wireless. Tá? Então a gente tem o CCENT aí em todas essas carreiras, e aí o CCENT passou a ter ganhou uma encorpada e passou a ter assuntos novos, passou a ser uma certificação que com certeza vai ganhar visibilidade nas empresas e vai passar a ter, vamos dizer assim, uma aderência maior pelo mercado profissional. Além disso, a gente tem o CCENT como pré-requisito de outras, né, de outras certificações, não só mais o CCNA, como era. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre a certificação CCENT. Tá? Primeiro que ela divide o conteúdo, proporcionando melhor absorção do conteúdo. Né? Ela divide a matéria, proporcionando melhor absorção do conteúdo. Então se eu tenho um conteúdo muito grande, vou dar uma analogia aqui em termos de número, eu tenho 100 matérias para estudar. Né? Em 100 matérias, eu tenho um aproveitamento. Agora, eu tenho, em vez de ter uma prova só de 100 matérias, eu tenho 2 provas, uma com 50 e outra com 50. Eu, particularmente, acho melhor fazer 2 provas com metade da matéria, cada uma. Tá? Então, eu acho que fica melhor, mesmo que você responda mais perguntas sobre cada uma das matérias, mas você tem possibilidade de estudar mais cada uma das matérias e ir mais seguro, mais consciente, podendo fazer a prova. Então, eu particularmente acho isso. A segunda coisa é que você diminui a sua perda financeira caso você não consiga a sua aprovação na primeira tentativa. É muito comum, principalmente para profissionais que nunca fizeram certificação na vida, nunca tentaram a certificação na vida, que eles fiquem reprovados numa primeira tentativa. Não ache que isso poxa, Alexandre, eu fiquei reprovado na primeira tentativa, vou desistir, eu não sirvo para carreira de certificação, não sirvo para TI. Gente, vou contar para vocês. A primeira vez que eu fiz a minha prova CCNA, eu fiquei reprovado. Eu não fiz CCENT, eu fiz direto a Composite,
E a C100 era muito nova na época que eu comecei a fazer, que eu fiz minha prova em 2008, tinha acabado de ser lançada essa prova, o ICND1, e na verdade eu não sabia, eu não conhecia, meu instrutor me orientou a buscar a prova única, que na verdade era praticamente a única opção que todo mundo conhecia na época, e eu fui mal, me arrebentei na prova. Na verdade, eu não me arrebentei, eu fiquei próximo. Eu tinha que tirar 825 pontos, se não me engano, eu tirei 795. E aí, eu estudei, marquei minha prova logo para 15 dias depois, fui lá e fiz a prova e passei. Então, assim, eu usei isso como motivação, mas tem muita gente que se derruba com isso. Uma outra coisa é que é a perda financeira. A prova de CCNA inteira custa US$ 295. Tá? US$ 295. Enquanto que enquanto que a prova de C100, você fazer em duas etapas, custa US$ 150 cada uma. Então, quando você faz, é melhor você ter US$ 150 para repor do que 295. Lembrando que US$ 150 são mais de R$ 300, porque o dólar está 2,30 e poucos, mais ou menos. E você ainda tem o IOF, então você vai pagar em cada prova dessa uma graninha legal. Tá? Então tem que se preparar para fazer essa prova, tem que juntar aí a grana, tá? Mas não se preocupa não, eu tenho muitos alunos também que passam de primeiro, eu só estou colocando isso porque isso acontece, então eu não quero que ninguém se desmotive por causa disso e nem quero mentir para ninguém. Eu conheço três tipos de professores, um que é que nem eu, que não mente, fala sempre a verdade, né? E não aumenta nada, não diminui nada. Segundo tipo de professor que eu conheço é aquele professor que tenta valorizar demais a prova de certificação, porque o CCNA é muito difícil. O cara que tira o CCNA é um ultra, mega, hiper inteligente profissional, o cara que é super. Não. CCNA é difícil, mas não é nada de mega, hiper, ultra difícil, não é nada de mega, ultra, hiper profissional, nada disso. Você consegue passar no CCNA sem problema, tá? Basta estudar. Basta estudar, não tem mágica. Segue as minhas orientações que vocês vão ver que vocês vão conseguir estudar para o CCNA, beleza? E proporciona uma flexibilidade de carreira cessante, porque ela é pré-requisito para diversos outros exames. Então isso também é legal, porque assim, vamos supor, estou fazendo CCNA, arranjei um emprego numa empresa e essa empresa quer que eu trabalhe na área de voz. Beleza, eu posso parar meu CCNA e buscar o CCNA Voz. Não posso? Posso, já fiz o C100, sem problema nenhum. Então, isso é legal, é super comum, isso existe, tá? Numa boa. Tá, pessoal? Então,